Olá, tudo bem? Eu me chamo Maicon Rocha e tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quero agora, neste momento, compartilhar com você um pouco das escrituras bíblicas do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 14, que diz assim para nós: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nós vemos aqui que esse versículo traz para nós que o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul. E agora um espírito maligno da parte do Senhor atormenta e assombra Saul. Mas antes de nós se aprofundarmos nesse versículo, eu gostaria de te convidar a lembrar de quem é Saul. Quem era Saul? Saul era um benjamita. O seu pai era um homem provavelmente muito bem financeiramente. O seu pai era proprietário de uma manada de jumentas. Então um dia algumas jumentas do seu pai fogem e o seu pai pede para que Saul pegue um moço e vá atrás dessas jumentas e tragam elas de volta, que eles achem e tragam ela de volta. E nessa jornada, Saul então conhece a Samuel. E quando Saul conhece a Samuel, o Senhor fala a Samuel: esse é o rei cujo Israel me pediu. E nós vemos que Israel, agora, ele rejeitou a Deus e não quer ser mais governado por Deus, mas eles pedem a Samuel que o Senhor os dê um rei como as outras nações. Então o Senhor dá esse rei a qual a nação de Israel pede, e esse homem escolhido foi o rei Saul. Nós vemos então que Saul é ungido a rei. Então, nós vemos que Saul, quando começa a se perder, a Bíblia nos diz que Saul está posicionado para ir para uma guerra. Mas foi combinado com Samuel que ele visse para fazer um sacrifício. Mas Samuel começa a demorar. Então Saul, com medo, e vê que os soldados estão fugindo, indo embora, com medo, porque Samuel não chega, ele resolve sacrificar. E quando Samuel chega, ele já sacrificou ao Senhor. Mas o sacrifício ao Senhor era algo destinado apenas para os sacerdotes. Então Samuel, quando chega e vê que ele sacrificou, que ele fez esse sacrifício, Samuel fica nervoso e fala para ele: por que fizeste isso? E ele fala que ele ficou com medo. Então Samuel fica desapontado com ele. Então nós vemos que naquele dia Samuel fala que o Senhor não ia fazer que o reino nascido dele continuasse e que o Senhor já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Mas ainda o Senhor não tinha rejeitado a Saul como rei. Mas nós vemos que a Bíblia continua. E de repente, na onde eu quero agora começar a nossa palavra, no capítulo de número 15, nós vemos que a palavra nos inicia dizendo que Samuel vai ao encontro de Saul para dizer aquilo que o Senhor Deus tinha ordenado. Então nós vemos quando Samuel chega até Saul, fala: o Senhor te ordenou que vá contra os amalequitas, faça guerra contra os amalequitas e aniquile todos, desde todos os homens até todas as mulheres, todos os animais, todas as crianças. É para aniquilar aquele povo. Mas o porquê o Senhor Deus quer fazer isso? O porquê o Senhor Deus quer matar aquele povo? Então no versículo de número 2 do capítulo 15 nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiu do Egito. Nós vemos aqui que o Senhor resolve derramar a sua justiça sobre os amalequitas, porque quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito, nós vemos que os amalequitas se opôs ao povo de Israel. Então o Senhor nesse momento resolve fazer justiça e retribuir aquilo que eles fizeram contra o povo de Israel. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Tome cuidado para não se colocar contra aqueles que estão sobre a direção de Deus. Tome cuidado para não ir contra nenhum movimento ao qual o Senhor estipula na terra, pois é muito perigoso para nós. Então, mas nós continuamos e nós vamos ver
que o texto vai nos dizer que Saul subiu e foi fazer guerra contra os amalequitas. E diz que no meio dos amalequitas tinha um povo chamado Queneu. Mas esse povo Queneu, Saul chama eles e falam para eles: se retira do meio dos amalequitas, para que vocês não sejam destruídos também, porque vocês foram bons para nós quando subimos do Egito. E agora nós vemos aqui um povo que está condenado, um povo que será aniquilado porque fez guerra contra o Senhor, foi contra a vontade de Deus. E um povo que olhou e viu Deus e não foi contra o movimento do Senhor, está sendo poupado. Quão excelente é que nós não fiquemos no caminho a qual aquele o Senhor estipulou. Então tomemos cuidado, não sejamos opostos à vontade de Deus. Então a Bíblia diz que os queneus saíram do meio dos amalequitas, então Israel foi contra os amalequitas. Saul dá a ordem, então eles vão e matam quase todos os amalequitas. Porém, Saul resolve perdoar, poupar o rei Agag. Mas o Senhor tinha dado ordem que todos fossem aniquilados, mas ele poupa o rei Agag. Talvez para zombar, para prender, para torturar, eu não sei. Mas ele poupou. A Bíblia nos diz que até em algumas versões ele perdoou o rei Agag. Mas na verdade o rei Agag estava preso em calabouços. Então nós vemos que a palavra nos diz também que o povo separou os melhores animais para eles. Eles viram os melhores animais e separaram para eles. Mas as coisas vils, aquilo que não servia para eles, eles a destruíram. Mas nós vemos aqui que a palavra nos diz, então, que o Senhor falou com Samuel e disse assim: eu me arrependi, ou eu lamento, de ter colocado Saul como rei de Israel. Nós vemos aqui o porquê Saul não cumpriu aquilo que o Senhor tinha dito, da maneira que o Senhor tinha dito. O Senhor lamentava, se arrependia de ter constituído Saul como rei da nação de Israel. E na palavra nos diz que Samuel chorou e clamou a noite toda, intercedendo por Saul. E na manhã ele saiu ao encontro de Saul. E quando ele se encontrou Saul, a Bíblia nos diz que saiu ao encontro dele, o saudando e dizendo: cumpri aquilo que o Senhor tinha dito, sendo que ele não tinha feito tudo o que o Senhor tinha dito. Nós vemos que o próprio Saul talvez não conseguia enxergar o seu pecado. O próprio Saul não entendia o quão grave aquilo que ele tinha feito. Então nós vemos que agora Samuel pergunta para ele e o confronta perguntando: se você fez aquilo que o Senhor mandou, por que eu escuto esses balidos de ovelha? Por que eu escuto esses mugidos de vacas? Então Saul, em vez de se arrepender do seu pecado, começa a dar desculpas. Saul começa a colocar a culpa no povo, falar: o povo viu lá e separou as melhores para sacrificar ao Senhor. Então Samuel fala para ele: não, pera. Hoje mesmo eu vou te falar aquilo que Deus me falou. Então ele começa a falar: o Senhor falou para mim, não eras tu, aos teus olhos, o menor da tua casa, e eu te coloquei como cabeça sobre Israel, te fez rei. O Senhor estava falando para ele, por quê? Porque o próprio Saul se sentia inferior. O próprio Saul se achava pequeno, porque a sua tribo era uma das menores, das mais inferiores. Ele se achava não digno. Mas o Senhor o pegou e o colocou lá, porque a Bíblia nos diz que Saul era um homem formoso, um homem belo, bonito e muito alto. A Bíblia diz que ele sobejava dos ombros para cima de todos os outros do povo. Então ele era mais alto do ombro para cima. Os outros eram todos do seu ombro para baixo. Então nós vemos que a Bíblia vai continuar e Samuel vai repreendê-lo. O Senhor não tinha mandado você fazer assim, 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 assim. E aí Saul vai falar assim: mas eu fiz o que o Senhor falou. Eu poupei o rei Agag, mas os amalequitas eu aniquilei. Trouxe os animais, mas são animais para sacrifício. São animais para matar ao Senhor. Mas aí vem um versículo de número 22 no capítulo 15. Um versículo muito citado em outras passagens bíblicas, a qual Samuel diz para Saul assim, no versículo de número 22. Porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Nós vemos aqui que Samuel vem dizer para nós, ei, Deus prefere que você o obedeça do que você vá, desobedeça e depois sacrifica. O Senhor quer a sua obediência, que você possa viver de acordo com o que diz a palavra de Deus. Obedeça os princípios de Deus. Deus não quer que você viva contra aquilo que Ele deseja para você, contra a palavra dEle. Mas aí você fala, eu me sacrifico ao Senhor. Eu vou todos os dias na minha igreja, vou na quarta, vou no sábado, vou no domingo. Ou eu digo que sou uma pessoa boa, eu faço o bem, eu vivo para fazer o bem. Eu sou uma pessoa piedosa, generosa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta sacrifício se você não vive em obediência àquilo que Deus quer e deseja para a sua vida. Aquilo que Deus quer e deseja para a sua vida está na palavra do Senhor. Então o Senhor quer que você viva em obediência a Ele. O Senhor quer que você seja obediente e você faça sacrifícios em gratidão. Eu obedeço. Eu amo a Deus, eu vivo conforme a palavra do Senhor, mas eu sacrifico as coisas que eu sacrifico para Ele, mas em forma de gratidão. Eu jejuo em forma de gratidão. Eu vou à igreja porque eu sou grato a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por mim. Pratique sacrifício em forma de gratidão, não em forma de buscar perdão do Senhor, porque para o perdão é necessário apenas o arrependimento verdadeiro. Creia no Senhor e viva na obediência, viva na lei de Deus, para a glória do Senhor. Então a palavra nos continua, agora diz que o Senhor rejeitou Saul. O Senhor não quer mais Saul como rei de Israel. Ele rejeitou. E nós vemos aqui que agora Saul começa a chorar, a clamar a Samuel para que ele vá com Saul, para que Samuel vá com Saul para o altar, para sacrificar, para adorar a Deus. Só que Samuel fala para ele, não adianta mais, o Senhor já te rejeitou. E aqui Saul dá sinal do que realmente importa para ele. Para ele não importa se ele tem a presença de Deus ou não, se ele está de acordo com a obediência de Deus ou não. Mas o que importa para ele é aquilo que os outros vê. Porque quando Samuel fala que não adianta, ele veio de insistir. Ele fala, então venha comigo, vamos comigo a Gigal, para que os outros vejam que você veio comigo, e lá nós sacrificaremos ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Se eles pensarem que você está vindo comigo, Samuel, eles vão pensar que o Senhor ainda é comigo, e para mim já está valendo. Não adianta você viver achando que só dos outros pensarem que Deus está com você será suficiente para a sua vida. Não, você tem que desejar, querer a presença de Deus na sua vida. Custe o que custar. Custe o que custar. Faça como Davi, não retire de mim o teu espírito. Davi vai falar para nós que é melhor que o Senhor tire, bem dizer, tudo o que ele tiver, mas que não retire dele o Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos que a palavra vai continuar para nós e diz que Samuel então vai com ele a Gigal para manter as aparências com Saul. Então, quando eles chegam lá, eles sacrificam ao Senhor, mas Samuel manda trazer o rei Agag. E a palavra nos diz que Agag já não tem mais vontade de viver, ele já quer morrer. Então Samuel vai catar a sua espada e vai matar Agag. Samuel mata Agag perante o Senhor. Nós vemos o Senhor conciliando a sua justiça santa, conforme ele decretou. Então, nós vemos agora que o Senhor, no versículo de número 34, termina assim. Então Samuel se foi a Ramá e saiu e subiu a sua casa em Gibeá. E no versículo 35, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. O Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel.
Nós vemos aqui que Samuel saiu da presença de Saul, nunca mais o viu até a sua morte, mas ele tinha dó. Interessante esse versículo 35, antes de terminar o capítulo 15, porque quando nós olhamos o primeiro versículo do capítulo 16, nós vemos como que começa. Porque ele começa assim: então disse o Senhor, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Nós vemos aqui que o Senhor está confrontando Samuel, porque ainda ele está chorando, clamando, intercedendo, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia, talvez, do reinado de Saul, sendo que o Senhor já tinha o rejeitado. Aqui é um ponto interessante, que nós possamos não viver orando pelaquilo que não é vontade de Deus. Porque se nós oramos pelaquilo que não é vontade de Deus, Ele não nos atenderá. Tiago diz que nós oramos e não somos atendidos porque não sabemos orar. Então que nós oramos de acordo com a vontade do Senhor. E aí sim, Ele nos escutará. É interessante que aqui, se a gente não parar e pensar e entender o texto, nós pensamos que é uma passagem que aconteceu hoje e depois aconteceu amanhã. Não, mas essa passagem provavelmente foram anos. Por quê? Porque quando o Senhor rejeita Saul, a palavra nos diz que Saul reinou em torno de 40 anos sobre Israel. Mas Davi assumiu o reino de Israel com 30. Então tem uma lacuna aí. Davi vai aparecer na história provavelmente em torno de 13, 15 anos. Então Samuel estava chorando há anos pela vida de Saul, clamando talvez misericórdia do Senhor pela vida de Saul. Então o Senhor o repreende. Mas o Senhor entra com uma ordem agora, na continuação do versículo 1, para Samuel, dizendo: enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Nós vemos aqui, enquanto Samuel ainda chorava para que Saul talvez fosse abençoado pelo Senhor para continuar sendo rei, o Senhor já tinha escolhido um rei para Israel. A vontade do Senhor é sublime, ela sempre acontecerá. Se ele disse que ele já ia preparar outro, segundo seu coração, ele iria, e ele preparou o outro. Então a Bíblia vai nos dizer que Samuel fica com medo, fica apavorado. Mas Senhor, se eu for, Saul vai me matar. E aí o Senhor dá uma estratégia. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus de estratégia, não um Deus de confusão. O Senhor vai falar para ele assim: Samuel, pega um bezerro e diga que vai sacrificar. O Senhor está preparando, planejando. Quando o Senhor te mandar ir, Ele já planejou para que tudo dê certo. Então confie no Senhor e faça aquilo que Ele está te ordenando. Vá, se Ele falou vá, pode ir, que Ele garante a sua vitória. Então, nós vamos ver que então Samuel pega a sua bezerra e vai até Belém. Quando ele chega a Belém, a Bíblia nos diz que os anciões ficaram apavorados e vão ao encontro dele e perguntam se a sua visita era de paz. Porque Samuel trazia muita palavra de justiça do Senhor. Então, nós vamos ver que Samuel fala para eles: não, a minha visita é de paz, eu vim sacrificar. E ordena que eles vão se santificar. E a Bíblia diz que ele se santificou a ele e a Jessé. Então, provavelmente, Jessé era um desses anciões. Mas depois que eles sacrificaram, diz a palavra que eles convidaram os filhos de Jessé para participar ali, né, da alimentação agora que eles iam fazer, do banquete. Nós vemos que talvez naquele momento Samuel deve ter revelado a Jessé o que ele foi lá fazer. Jessé, eu não vim aqui apenas para sacrificar, Jessé, mas eu vim aqui para ungir um dos seus filhos. E Jessé deve ter entendido: um dos meus filhos será rei de Israel. E Jessé naquele momento deve ter falado: é o meu filho mais velho, sem dúvida. Então ele manda chamar Eliabe. E Eliabe vem, e quando Samuel vê a Eliabe, Samuel fala: certamente esse é o homem a qual o Senhor escolheu, esse é o rei de Israel. Mas o Senhor, mais rápido que depressa, repreende Samuel e diz para ele: não, Samuel,
Não é esse. Esse eu já rejeitei. Samuel, vocês olham pelo que os olhos veem. Eu olho no coração. Eu vejo no coração. Nós vemos aqui que Eliabe foi rejeitado. Não porque ele tinha alguma coisa de ruim ou mal. Não, mas ele foi rejeitado porque o Senhor já tinha o seu escolhido. Então a palavra vem agora que Samuel, então, fala, não é esse para Jessé. Então Jessé talvez pense, se não é Eliabe, é Abinadab. Então chama Abinadab. E quando chega Abinadab, Samuel agora não toma partido e fica em silêncio. E o Senhor não fala. Então eu vejo aqui que Samuel escolhe esperar o Senhor falar. E como o Senhor não fala, ele fala, não é esse. E Jessé chama Samá. E também Samuel diz para ele, não é esse, certamente não é esse. E a Bíblia nos diz que Jessé fez passar os seus 7 filhos. Então Samuel fala para ele, não é nenhum desses. Acabou os seus jovens, acabou os seus filhos. Então Jessé olha para ele, eu tenho um menor, mas ele não está aqui. Ele está apacentando. Talvez Jessé julgava por ser muito novo e outras coisas, não sei, mas ele não estava na casa e Jessé não fez questão de chamá-lo, sendo que Samuel convidou todos os seus filhos para participar daquele banquete. Mas Samuel disse para ele, então mande buscar. Enquanto ele não chegar, nós não vamos comer. E agora eu quero dizer para você, fique despreocupado. Quando o Senhor promete algo para a sua vida, não tem quem toma. Podem vir, passar, querer pegar, mas o Senhor não vai entregar. Ele só vai entregar a vitória que Ele te prometeu para você. O único que pode atrapalhar os planos de Deus e a palavra e as promessas do Senhor para a sua vida é você mesmo. Então nós vamos ver que a palavra diz que então foram buscar Davi e Davi agora chega a casa. Ele chega a casa, a palavra diz que ele é ungido a rei. Então vamos ler o versículo de número 13. Então Samuel, no capítulo 16. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungindo no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Nós vemos aqui que Davi é ungido a rei. E a palavra nos diz que a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou dele. E o interessante é que o versículo 14 foi o versículo que nós iniciamos. E a gente vemos o contraste. O Espírito Santo se apoderando de um e o Espírito Santo se retirando de outro. E agora nós vamos ver aqui qual é a diferença de um homem que tem o Espírito Santo e um homem que está sem a presença de Deus. O quão ruim é. Então a palavra nos diz que agora Saul, sem o Espírito Santo, é atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor, um espírito mau. E eu fiquei pensando, Senhor, como assim um espírito mau? Como um espírito mau da parte do Senhor? E aí o Senhor me fez entender que quando nós resolvemos não viver e sermos guiados por Deus, é como se houvesse uma como eu posso dizer para você? Uma autorização automática da parte de Deus para que espíritos malignos agora atormentem a sua vida. Mas como assim o Senhor permite espíritos malignos atormentar a minha vida? Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. E o Senhor me fez entender. Essa foi uma legalidade que o Senhor teve que permitir aos demônios, aos espíritos malignos, pelo pecado que entrou através de um único só homem, lá no Éden. E assim, por causa desse pecado, todos nós fomos feitos pecadores. E se nós não somos guiados pelo Espírito de Deus, não buscamos a presença de Deus, estamos entregues nas mãos desses espíritos para nos atormentar. Por quê? Por causa do pecado, há essa legalidade. Então a palavra vai nos dizer também, em Efésios capítulo 2, versículo 2, se nós não somos guiados por Deus, né, somos filhos da desobediência.
Se somos filhos da desobediência, estamos governados pelos principados do ar nessa terra. Então, nós vamos ver que se você não tem a presença de Deus, infelizmente, se você não tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você está entregue a esses maus espíritos. Você é um filho da desobediência e está se perdendo. Mas Deus ainda tem salvação para a sua vida. E Ele quer fazer morada no seu coração. Então a palavra continua. No versículo agora de número 15, vai nos dizer assim: então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Nós vemos que aqui era tão nítido o que estava acontecendo com Saul, que até os seus criados, até os seus servos, notavam e entendiam que o que ele estava sofrendo era um castigo da parte de Deus. Saul, você teve toda a oportunidade. Naquela época, nós vamos lembrar que o Espírito Santo se apoderava de poucas pessoas. O Espírito Santo não era para todos como é para nós através de Cristo Jesus agora. Mas o Espírito Santo era principalmente para os reis, para os profetas, para os sacerdotes. Então, Saul teve esse Espírito Santo usou Saul, se apoderava de Saul, mas ele resolveu agora não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se ele escolheu isso, até as próprias pessoas agora conseguem olhar para ele e ver o que ele está passando e identificar. Esse está sendo assombrado e está por espíritos maus da parte do Senhor. Nós vamos ver que muito desse sofrimento, esse tormento a qual ele sentia era medo, incapacidade, angústia, ansiedade, sentimento de que todos estavam o traindo, que todos estavam contra ele. Ele ficava desinquieto, ficava louco, se enlouquecia, enfurecia, enraivecia. E esses homens estão falando, não dá para ficar na presença desse cara, nós precisamos fazer alguma coisa. Então eles têm uma ideia, e eles dizem para ele no versículo de número 16, diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Eu quero fazer um ponto aqui, é para a gente entender, olha como há tantos e tantos anos, milênios de anos atrás, os homens já entendiam quão importante é a música para o nosso emocional, o quão essa música pode atingir o nosso emocional. Então faça proveito da tecnologia que nós temos hoje. Quando você estiver triste, angustiado, entristecido, que você cate, vá escutar um hino, um louvor, e vá louvar a Deus e adorar, mas também que você vigie com aquilo que você escute. Se você está escutando algo que vai contra os princípios de Deus, algo que fere aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, isso não está te acrescentando nada, além de fazer apologia ao pecado em sua mente. Então que nós possamos vigiar, mas entender a necessidade de ouvir boas coisas que são capazes de elevar o nosso espírito, nos acalmar e nos alegrar na presença de Deus. Então nós vemos que agora Saul escuta o conselho de seus servos. E diz assim, no versículo de número 17, então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois um homem que toque bem e trazei-no. E de repente tinha um homem que eu não sei de onde ele conhecia Davi. Eu não sei de onde ele conhecia Davi. Mas de repente, ele se levanta quando ele diz, vão, busquem um homem. E ele fala, eu conheço um homem. Eu conheço um homem que sabe tocar bem. E no versículo 18 vai nos dizer assim, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é valente, animoso, um homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E aqui nós vemos o contraste, nós vemos a diferença de um homem que está sem a presença do Espírito Santo, atormentado, angustiado, sofrendo, triste, tormentos em sua vida, não consegue ter paz em sua mente. É necessário que alguém toque harpa para que ele se acalme, para que ele possa se alegrar.
Mas nós vemos em Davi um homem cheio da presença do Espírito Santo. Nós vemos que a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem valente, um homem animoso, que as pessoas olhavam e viam ânimo nele, ânimo em fazer as coisas, um homem de guerra, um homem pronto para a batalha. Nós vamos ver que a palavra vai nos dizer que ele era um homem sisudo em palavra. Sisudo em palavra aqui não é só alguém que não fala palavras ruins, palavras torpes, é alguém que fala palavras positivas, é alguém que só fala coisa boa, é alguém que levanta o outro com suas palavras, é alguém que anima os outros com sua palavra, é alguém que não joga palavras aos ventos. Mas a palavra ainda também nos diz, e de gentil presença, é alguém que as pessoas gostam de estar perto, é alguém que as pessoas desejam estar perto, e o Senhor é com ele. É alguém que as pessoas olham para ele e falam, eu quero estar com essa pessoa, porque eu sinto Deus na vida dele. Que nós possamos entender a necessidade do Espírito em nossas vidas, da necessidade da gente fazer as coisas com excelência e para a glória de Deus em nossas vidas. Porque nós vemos aqui, Davi um dia tocou a sua harpa em algum lugar e essa pessoa ouviu. E ainda por cima, via que Davi era um homem valente. Conseguiu ver as características de Deus em Davi. Então que nós possamos ser cheios do Espírito. Que nós desejamos esse Espírito de Deus. E sejamos homens que tenham a presença e queiram ser guiados por Deus. Que nós possamos nos arrepender. Saul não tinha uma coisa que nós temos hoje. Nós temos o acesso a Jesus Cristo, aquele que veio, morreu por mim e por você, se entregou numa cruz por nós, pagou toda a sua dívida com Deus. E através hoje de você olhar para Jesus, crer que Ele é Filho de Deus, se arrepender dos seus pecados e tomar posse daquela cruz, do que Ele fez por você, e crer que Ele é um enviado de Deus, e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e vivifica o nosso espírito, circuncisa o nosso coração, traz a transformação de Deus. E essa é a verdade bíblica que eu tenho para você hoje. Se você está em algum lugar, está desviado, se você talvez não conhece a Jesus, eu tenho para te dizer, você que não conhece a Jesus, Ele quer te conhecer. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele tem algo melhor para a sua vida. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, que já conheceu esse Jesus, Ele está de braços abertos falando para você, volte para mim, filho. Ainda hoje tenho algo novo para a sua história. Vem, volta para mim, a minha graça te basta. E para você que talvez está meio cansado, meio oprimido, que ainda continua na caminhada, mas pensa em desistir, Jesus ainda está olhando para você e dizendo, tem de bom ânimo, meu filho, pois eu venci o mundo. Deixa eu te falar, nós não precisamos vencer o mundo. Jesus de Nazaré já venceu o mundo por nós. E em Jesus Cristo nós somos mais que vitoriosos. Busca a presença do Senhor e isso te bastará e renovará as suas forças. E essa é a palavra de Deus que eu tenho hoje para a sua vida. Medite nisso e queira a presença de Deus. Não seja como Saul, que desprezou e largou de ser guiado por Deus e passou a ser atormentado. Mas seja como Davi, que valorizou a presença de Deus mais que tudo. A ponto de dizer, se eu não me engano, no Salmos de número 50, no versículo de número 11, não me joga fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sejamos como Davi. Jesus tem o melhor para você.